Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos juntos novamente no seu televisor. Espero que você ligue para alguém, porque dá tempo de ainda assistir o programa, ouvir a mensagem e logo em seguida ouvir a mensagem do pastor Davi Silveira. Ele é pastor da nossa igreja de Jacarepaguá, Rua Barão 873, pertinho da Praça Seca, praticamente na Praça Seca. E pastor Davi tem sido um moço usado por Deus, cheio do Espírito Santo, e eu espero que você possa ser muito abençoado neste programa. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu tenho a alegria de receber a Augusta Teixeira. Augusta é contadora, mas já está aposentada, mas a Augusta teve um encontro com Jesus. E é sobre esse o melhor encontro que podemos ter na vida que nós vamos conversar. Tudo bem, Augusta? Tudo bem, Cláudia. Seja bem-vinda. Obrigada. A Augusta, inclusive, o nosso público precisa saber que você é uma das voluntárias que atendem aqui os nossos telefones, orando pelas pessoas e tudo, não é verdade, Augusta? É verdade, é um prazer fazer esse trabalho. Atender esses telespectadores muito amáveis e gentis que ligam para a gente. E que gostam do programa também. Com certeza, é verdade. Augusta, como é que foi assim? Você é uma mulher que teve um encontro com Jesus já tem mais de que 40 anos? 34 anos. 34 anos, aqui na Maranata. Isso. E como é que foi que te levou a esse encontro? Você teve uma infância, uma juventude tranquila? Porque as pessoas imaginam que quem busca o Senhor, quem vai buscar a Deus, é gente assim que está vivendo ou à margem da sociedade, ou está com uma doença incurável. Nós temos entrevistado várias pessoas que têm tido uma bênção, um milagre na área de cura, outros na área de libertação, mas parece que você cresceu assim, uma jovem muito normal. É verdade. A minha vida foi bem assim tranquila, eu não tive grandes problemas, assim, não fui envolvida com coisas ilícitas no mundo, tive uma boa criação, bons exemplos dos meus pais, mas teve um momento que eu sentia a necessidade de algo mais e eu não sabia que esse algo... Sentia um vazio no coração. É verdade. Esse vazio, eu até costumo brincar assim, que tinha a forma assim, de um quebra-cabeça, que faltava uma peça. E essa peça encaixou muito bem com Jesus. Com Jesus. Você disse até que você às vezes ficava muito triste, nem sabia por quê. Teve um período que eu ia para o trabalho e eu ia assim pela condução, assim, eu chorava à toa e começou um processo, na época nem se falava muito em depressão, né? E começou assim, um processo assim, que se manifestou na minha pele e eu fui nesse período com a minha irmã, ela me levou até um médico e esse médico falou que eu não tinha nada e que eu procurasse uma religião. Só que eu não gostei quando ele falou religião, eu não gostei porque eu não entendi ali, né? Mas eu falei assim, minha irmã, ela é de uma religião, que eu achei, na minha cabeça era religião. Aí ele pegou e falou isso para mim, e isso me chamou a atenção. Aí eu já comecei a já prestava atenção na minha irmã, comecei a prestar mais atenção ainda. Então, como é que foi o teu encontro com Jesus? Você está vivendo aí uma fase tão boa da vida que era a juventude, universitária, não é? Uma família estruturada, mas esse vazio no coração. Como é que essa jovem encontra Jesus? Foi assim, a minha irmã ela teve um encontro com Jesus. E nesse encontro eu comecei a observar que a vida dela mudou. Os procedimentos dela, era uma jovem muito apaixonada por praia, e ela deixou de ir à praia, né? Assim, aos domingos. Aí depois, porque não é proibido ir à praia, não. Muito pelo contrário, Deus que criou a praia, né? Também, né? Mas ela dava preferência a estar na presença do Senhor, né? E ela começou a ir domingo de manhã e depois domingo à noite. Isso me chamava a atenção. E depois ela começou aos sábados no grupo de jovens. E eu comecei a
a observar, e ela fazia o convite. Só que o convite, ela me perguntava, você não gostaria de ir comigo nessa reunião? E eu falava para ela, eu vou, um dia eu vou. E eu marcava, quando chegava na véspera, eu dizia que não vai dar não, não vai dar não. Porque, na verdade, eu achava porque ela já tinha terminado a faculdade, eu achava que eu não tinha tempo para as coisas de Deus, porque eu estava mais preocupada com a minha faculdade. Com a tua carreira. E você achava que era uma obrigação, que a sua irmã estava debaixo de uma obrigação. Muitas pessoas que veem assim os evangélicos indo à igreja domingo de manhã, alguns voltam até à noite e participam durante a semana, pensam que isso é uma obrigação, que você é obrigado a fazer isso. Mas na realidade é um prazer, né? Com certeza, vai com certeza. Eu pensei também dessa maneira, mas depois com esse convívio, eu fui observando que não era um prazer para ela. Ela tinha tanto prazer que ela foi tão assim, transformada que ela já era uma pessoa alegre, que a minha irmã sempre foi alegre, mas aí ela transmitia muito mais alegria, segurança. Ela tinha uma vida assim, próspera financeiramente, e isso tudo me chamava atenção. Me impactou. Eu fiquei só observando, né? E um dia ela me convidou para ir. E aí você aceitou? Nessa reunião eu falei, eu vou. Aí fui, mas botei umas certas condições para ela. Falei, só vou se eu sentar numa cadeira que você senta do meu lado, não quero ninguém do meu lado. Aí ela falou, não, tudo bem, pode ser assim. E chegando nessa reunião, eu fui impactada pelos louvores, que na época se chamava até corinhos, né? Hoje a gente chama louvores, mas chamava corinhos. E por 2 testemunhos, de 2 senhores, que aquilo mexeu muito comigo, eu saí dali já de outra maneira. Pensando assim, nossa, Jesus transforma mesmo. Que Jesus é esse que faz isso na vida de uma pessoa. Era um rapaz que era alcoólatra e que Jesus mudou a vida dele em tudo. E que eu conheci ele. E eu também, depois convivi com ele. Convivi com ele. O Silva. E ele realmente foi totalmente transformado, né? Foi, ele, sim. inclusive, entregou o coração dele para Jesus alcoolizado. Mas quando saiu da reunião, ele já era outro homem. Que bom, né? Graças a Deus foi. E ele também foi um instrumento para minha conversão. Né? Me impactou e eu passei a refletir. No poder de Deus. Que coisa interessante. E tinha um louvor que falava assim, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Olha, eu fiquei a semana inteira no trabalho, eu só ficava ouvindo esse louvor. Quer dizer, ele ficava na minha mente, né? E o outro era um senhor que você disse que ele era mulherengo e Deus trouxe essa transformação na vida dele, que se tornou um esposo dedicado. Um homem fiel. Aí ele começou a contar aquilo e eu falei, gente, que isso? Tem alguma coisa diferente aqui, né? Nesse evangelho. Nesse evangelho, porque a proposta do evangelho ela é muito maravilhosa, né? É verdade. Aí eu fiquei pensando naquilo e quis voltar. No outro domingo eu voltei. Você chegou à conclusão que essa era a vida que você queria ter. Eu tinha planejado uma vida dessa, só que eu não sabia que era com Onde Jesus. Encontrar? Eu não sabia, eu não entendia isso. Eu pensava que eu poderia fazer essa vida. Vida de alegria, de paz e vida saudável. Porque eu não fui envolvida com coisas ilícitas, mas eu tinha um vazio no meu coração. E Jesus preencheu esse vazio. Que coisa boa, né? E você também me disse desse Deus pessoal, que você acreditava assim em Deus, ele lá e você cá, né? Tem um Deus, mas que o Evangelho te apresentou um Deus que se importava com a Augusta. Foi sim. Para mim, eu tinha assim, Deus assim, só de você olhar as plantas, as árvores, eu sou muito apaixonada por árvore, então eu via que tinha alguma coisa, que tinha que ter algum Deus. Um ser superior, né? Mas eu não sabia que esse Deus, ele era um amigo, que ele era presente, que ele fala com você, que ele te escuta. Eu não sabia que era um Deus assim. E quando... com essa paciência que a minha irmã teve comigo, isso me levou a ter mais assim,
como intimidade, né, com Deus, porque eu a primeiro ouvi e depois eu fui ler a palavra de Deus, que é a Bíblia, e através da palavra Deus foi se revelando para mim. E você sentiu que Deus estava transformando você numa moça que era tímida, desconfiada? É verdade, desconfiada demais, que eu não confiava nas pessoas, e eu comecei a, meu Deus, esse Deus é uma coisa assim muito impressionante, e eu encontrei um amigo que eu fiquei mais assim impactada com isso, que Jesus é meu melhor amigo. Com certeza. E hoje você está envolvida nos ministérios da igreja. É uma característica da igreja evangélica, é até bom que o nosso público saiba disso, que você não é apenas um assistente, você não chega ali no banco da igreja e assiste e vai embora. Você participa, Amém. não é? Amém. Cada crente tem o seu ministério. Um deles é você estar aqui todos os sábados, atendendo a ligação do público que pede oração. Você também está engajada em grupos de oração, ou seja, nós oramos uns pelos outros. Inclusive, se os nossos telespectadores precisarem de oração, ao telefonar, pode deixar seu nome e que os nossos grupos de oração, depois, nós não esquecemos, não. Nós oramos por essas pessoas no próprio sábado e também, posteriormente, nós temos esses nomes anotados para oração. Você, no nosso bate-papo, quando a gente estava alinhavando, você me falou uma coisa que eu achei muito importante, que Jesus realizou todos os seus planos, todos os seus sonhos. Amém, amém. E um dos meus planos, que é assim que eu te amo, é ter uma família bacana, bonita. Conhecer o seu marido na igreja. Conheci meu esposo na igreja, namoramos, participávamos de um grupo de oração. Deus me chamou para oração, né? Que bom. Você já viu que eu sou da área de oração. Então eu participava de um grupo de oração e conheci o meu esposo. Nós temos 2 filhos, um casal de jovens. Então Deus te abençoou em todas as áreas. Em tudo. Familiar, profissional, não é? Como você falou, como Deus foi cuidando da tua carreira nos meus de contadora. estudos também, porque eu continuei estudando, fiz pós-graduação, e isso tudo Deus sempre esteve presente, graças a Deus. É uma bênção ter um encontro com Jesus. Com certeza, com certeza. Deus te abençoe, Augusta. Ainda tem muita coisa boa para acontecer nessa tua caminhada. É verdade, é verdade. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você. E vocês, amigos, vocês estão vendo um telefone aí. Liguem para nós. Pessoas assim como Augusta vão atendê-lo com muito carinho, orar por você, te dar informação dos nossos horários, mas faça uma visita também, vejam esses endereços e venha fazer uma visita a uma de nossas igrejas. Você vai ser recebido com muito carinho e vai escutar a palavra do Senhor. Mas continue ligado, o programa não terminou, você ainda vai escutar uma mensagem abençoada sobre esse Jesus que é tudo em nossa vida e realiza os nossos sonhos. Fique ligado. Olá, meu nome é Davi Silveira, tenho tido o privilégio de há mais de 30 anos estar sendo pastor nessa igreja, Igreja Missionária Evangélica Maranata. E é um prazer estar com você nessa manhã. Eu tenho estado na rua Barão 873, fica ali na Praça Seca, Jacarepaguá, na Praça Seca, Rua Barão 873. Sempre aos domingos de manhã e às terças-feiras à noite, estamos lá louvando e adorando a Deus, e é óbvio, você será sempre bem-vindo. Eu quero compartilhar com você hoje uma pequena fala do Senhor Jesus, no conhecido Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, ele diz uma série de coisas interessantes, mas uma delas ficou no meu coração, e isso eu quero compartilhar com você hoje. Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 4. O Senhor Jesus diz assim, ó: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Via de regra, nós atribuímos a fraqueza aos que choram, mas diante de Deus não. O Senhor Jesus prometeu que consolaria as pessoas que, porventura, viessem a chorar em sua presença. Mateus, capítulo de número 5,
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não quer uma sugestão? Comece a colocar diante de Deus seus anseios, suas agonias, seus dramas, as suas lágrimas, porque o Senhor Jesus ainda tem hábito de consolar os que choram. Eu ainda acredito no poder das lágrimas. Acredito que Deus ainda atende ao clamor, não apenas da fala humana, mas da lágrima humana. Deus é capaz de ouvir as orações produzidas através das suas lágrimas. O Salmo de Davi, em um de seus salmos, ele disse assim: contaste os meus passos quando sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Aí diz assim: não estão elas escritas no teu livro? A resposta óbvia é: as nossas lágrimas ainda escrevem no livro de Deus. É isto mesmo. As nossas lágrimas ainda escrevem no livro de Deus. Não estão elas escritas no teu livro? Sim. Você, mãe, que chora pelo seu filho, as suas lágrimas estão escrevendo no livro de Deus. Você, mulher, que chora pelo seu marido, as suas lágrimas escrevem no livro de Deus. Você, marido, que chora por sua esposa, as suas lágrimas escrevem no livro de Deus. Você, que chora pelo país, pela restauração financeira, social do país, as suas lágrimas escrevem no livro de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Sim, as nossas lágrimas ainda escrevem no livro de Deus. Lágrimas. Eu poderia falar de lágrimas de dores, lágrimas de saudades. Salmo 137 fala de lágrimas de saudades. Você pode ter saudades de alguém e chorar, e o Senhor Deus estará também enxugando as suas lágrimas de saudades. Você pode chorar por dor na alma, e o Senhor Deus, em nome de Jesus, estará enxugando as suas lágrimas, representando as suas dores. Você pode, em um momento tal da sua vida, não ter palavras suficientes para expressar a sua angústia, a sua dor, mas Deus entenderá certamente os motivos pelos quais você está chorando. Eu fico encantado quando no livro de Isaías, capítulo de número 38, tem uma experiência, tem um texto, uma experiência fantástica uma experiência registrada no livro de Isaías, capítulo 38. A experiência de Ezequias, rei Ezequias. Quem lê a Bíblia conhece logo a história de Ezequias, um rei que ficou enfermo, muito doente. O homem ficou mortalmente enfermo. E Deus, então, chama o profeta Isaías, eu costumo dizer, um profeta de envergadura do Antigo Testamento, profeta nada mais, nada menos que o profeta Isaías. E Deus, como que tocando no ombro de Isaías: Isaías, vai lá, Isaías, e fala para Ezequias que está enfermo, está de cama, vai lá e diz a Ezequias: morrerás e não viverás. Eu não sei qual seria a minha reação se Deus, de uma forma contundente, falasse isso comigo: Davi, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. E se Deus te dissesse isso? Coloque em ordem a tua casa nesta noite, porque morrerás e não viverás. Se de alguma forma Deus ministrasse isso ao seu coração: morrerás e não viverás, o que você faria? Eu fiquei pensando, o que eu faria? Quando Isaías dá a notícia a Ezequias, o texto sagrado diz que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Eu fico emocionado ao saber o que Ezequias fez diante de uma notícia ruim. O que geralmente fazemos diante de notícias ruins? Perdemos o norte. Alguns
cometem suicídio, outros ficam desesperados. O que você faria? O que eu faria? O que o rei fez, depois da má notícia, o texto sagrado diz, ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Ele começa a chorar, chorar e chorar. No que chorava, ele ia colocando diante de Deus as lembranças dos momentos em que ele havia desfrutado na presença de Deus. Exemplo, tenho sido fiel a ti, tenho andado em tua presença, e orou e chorou. Apenas orou e chorou. Apenas orou e chorou. E Isaías já estava saindo da cidade. E Deus, mais uma vez, vai lá como que tocando no ombro de Isaías e diz o seguinte, Isaías, volta e diz a Ezequias duas coisas. Prestem atenção nas duas coisas que agora Deus está usando o profeta para falar a Ezequias. Primeira coisa, eu ouvi as tuas orações. Eu quero falar para você de um Deus que ainda tem hábito de ouvir as nossas orações. Isaías vai lá e diz a Ezequias, ouvi as tuas orações. Eu creio num Deus que ainda é capaz de ouvir as nossas orações. Não um Deus inerte, um Deus morto, um Deus sem vida, não. Mas um Deus que é capaz de ouvir as nossas orações. Isaías vai lá e diz a Ezequias, ouvi as tuas orações. E a palavra de Deus não para aí. Isaías continua dizendo, eu vi as tuas lágrimas. Isaías vai lá e diz a Ezequias estas duas coisas. Ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Guarde isso no seu coração nesta manhã. Deus ainda é capaz de ouvir as tuas orações. Deus ainda é capaz de ver as tuas lágrimas. Eu tenho tido a experiência de perceber isto em minha vida, que Deus ainda ouve as minhas orações e Ele ainda enxuga as minhas lágrimas. Sou pastor há mais de 30 anos, 33 para ser exato, mas tenho também meus dramas enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto pessoa, meus dramas existenciais, minhas agonias, também as tenho. Família muito grande, 10 irmãos, tem sempre alguém precisando de ajuda, de socorro. Eu tenho percebido isso, que Deus ainda ouve as minhas orações e Ele ainda vê as minhas lágrimas. Eu quero dizer isso para você nesta manhã. Nem tudo está perdido. Está diante de você um Deus que ainda ouve as tuas orações e que ainda enxuga as tuas lágrimas. Por isso eu quero incentivar você a não desistir, não pare. Não pare de orar pelo seu filho, não pare de orar pelo seu esposo, não pare de orar pela sua vida, pelo seu desemprego ou, quem sabe, sua enfermidade. Não pare de orar e não pare de chorar. Porque as suas lágrimas, elas ainda mexem com o coração de Deus. Inclusive, existe uma convocação no livro de Oséias, capítulo 2, para ministros e sacerdotes. Chorem sacerdotes, chorem ministros no altar. Deus ainda convoca o seu povo para chorar diante dele. E a convocação nesta manhã, que Deus tem colocado no meu coração, é para que eu e você, para que nós continuemos a orar e a chorar diante dele. Certamente, Ele estará ouvindo as nossas orações e enxugando as nossas lágrimas. E eu tenho certeza absoluta que Ele há de recolher cada uma de nossas lágrimas e suprir cada uma de nossas necessidades. Quero terminar minha fala orando por você, intercedendo por você, chorando com você, porque o texto sagrado diz assim, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Mas no momento, eu quero apenas inclinar o meu coração e orar por você, chorar por você, para que de uma forma ou de outra, o Senhor Jesus realize um milagre no seu coração. Meu Deus, conosco neste momento, há centenas de pessoas cujos corações estão inclinados, cuja alma está inclinada, cujo choro tem sido patente diante de seus dramas e suas necessidades.
Eu quero te pedir, na qualidade de servo teu, de ministro do Evangelho, não por minha causa, mas pelo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Diante de nossa oração e de nossas lágrimas, realiza o milagre maior, meu Deus. É o meu desejo e oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você habitue-se a orar e a derramar lágrimas diante de Deus. Inclusive, nós temos à sua disposição alguns telefones que passam no rodapé da tela. Tenha certeza absoluta, são pessoas compromissadas com o reino de Deus. São pessoas que oraram em casa, choraram, se prepararam para atender a sua oração, para atender a sua necessidade, para orar diante de Deus, colocando diante de Deus as suas necessidades. Então pode ligar, que gente sincera, honesta, decente, compromissada com o reino de Deus, irá orar com você, por você, com todo amor e carinho. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Alguém me esperando no horizonte, de braços estendidos para mim, ele vem correndo e logo me abraça, como um pai me aceita e me faz descansar. Não exijo ser um filho nesta casa, já não posso nem chamá-lo de meu pai. Deixa eu ser como um simples empregado, pois assim eu pelo menos viverei. Mas o Pai me abraça e se regozija, e uma roupa nova vem me dar. No meu dedo põe o anel da autoridade, como um filho ao seu lado faz ficar. Hoje ainda o Pai está no horizonte, de braços estendidos para você. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber. Receber. Deus te abençoe.